Se você sente que nunca consegue focar de verdade, esse vídeo aqui pode te economizar meses. Meses. Porque por muito tempo eu pensei que o problema era disciplina, quando na verdade era barulho demais. E fica comigo até o final, porque foi só quando eu entendi isso que 3 coisas simples na minha vida começaram a mudar sem esforço. Hoje, uma pessoa toca no celular 2.600 vezes por dia. Esse é um estudo que veio da Discount. E o pior nem é isso. Na maioria das vezes, 100% das vezes, 95% das vezes, vamos colocar assim, você nem queria pegar. Não tem motivo para você pegar o celular toda hora. Mas você tá vivendo tão no automático que você nem percebe. Você não decidiu pegar. O seu corpo decidiu pegar por você. O seu cérebro tá tão condicionado, você tá vivendo tão no automático que você pega o celular toda hora para fazer nada e nem percebe. Você tá focado numa coisa. Aí você pega o celular, desce a tela, aí você fecha o aplicativo, aí você abre outro, aí abre o Instagram, aí abre o TikTok, e desce a tela, e rola, e você sai completamente do que você estava fazendo antes. E isso tem um efeito que quase ninguém percebe, mas que pode estar travando completamente a sua vida. Existe um estudo de uma universidade da Califórnia, Irvine, eu acho que é assim que fala, que mostra que depois de uma interrupção, o seu cérebro pode levar até 23 minutos para retomar o foco total. 23 minutos. Agora pensa comigo, se você se distrai várias vezes ao dia, quando que você entra em um estado de profundidade? Talvez nunca. Concorda? E aí você começa a se chamar de preguiçoso, de indisciplinado, de inconstante. Mas não é isso. É o ambiente que você se permitiu estar inserido. E quando eu percebi isso, eu falei, não, chega, eu tenho que dar um basta. Eu preciso mudar a minha vida. Eu fiz uma coisa que tem mudado completamente a minha vida, a minha rotina, os meus dias. E eu não tô falando isso como regra. Eu tô falando como alguém que aplicou na própria vida, tem visto o resultado e eu tô aqui transmitindo para você. Você pode optar por fazer ou não, tá tudo certo, mas comigo tem funcionado, que é o quê? Eu comecei a diminuir o meu tempo nas redes sociais, obviamente. Menos rede social, menos exposição, menos necessidade de aparecer. E no começo, cara, quando você começa a fazer isso é muito estranho, porque você sente que tá perdendo alguma coisa. Nossa, eu tô perdendo alguma coisa, eu tô perdendo alguma coisa, eu tô ficando pra trás. Só que no fim, você não tá perdendo absolutamente nada. Uma semana, um mês sem rede social, você não vai estar perdendo absolutamente nada. As pessoas vão seguir as próprias vidas dela, você vai seguir a sua própria vida e tá tudo certo. No início foi assim pra mim. Só que depois de alguns dias, percebi, cara, eu não tô perdendo nada. Eu não tô perdendo nada. Eu tô tranquilo. E eu comecei a sentir coisas que eu não sentia há muito tempo, que era paz, tranquilidade, aquela necessidade de, cara, a minha vida é boa. A minha vida é boa. O problema era que eu tava imerso ali na rede social, me comparando, vendo a vida das outras pessoas, tendo a necessidade, nossa, tá todo mundo mostrando tudo, eu tenho que mostrar também. Nesse meio tempo, nessa paz, porque eu tô vivendo isso agora, eu comecei a ler mais, porque lá no início do ano eu sempre estabeleço metas. Esse ano eu tinha estabelecido uma meta de ler 12 livros. Um livro por mês. Tranquilo, certo? Para você pode parecer pouco, pode parecer muito, não sei. Mas para mim, 12 livros, um por mês, estava tranquilo. Só que nós estamos em abril e eu estava na minha segunda leitura desde fevereiro. Eu falei, não é possível, isso tem que mudar, isso tem que mudar. E aí, quando eu comecei a viver dessa forma, eu terminei o meu segundo livro assim, ó. Já tô no terceiro livro e vou recuperar essa meta com folga. E aí eu comecei a fazer outras coisas que eu não tinha o costume de fazer também. Eu comecei a escrever também. Não para postar, nossa, postar que eu estou escrevendo. Não, eu nem vejo sentido em postar que eu estou escrevendo, mas para organizar minha mente. Tem muita coisa, muita ideia, muitos planos, muitos projetos, preocupações, coisas que você está sentindo que é bom não confiar na sua mente, não é bom confiar na nossa memória. É bom a gente escrever. E eu comecei a escrever de qualquer jeito. Tem fluído, tem me ajudado e é um exercício maravilhoso. Meu sono melhorou, porque por mais que eu trabalhe em casa até 11 horas da noite, o correto seria dormir entre 9h30 e 10 horas, mas eu não posso por causa do trabalho. Antes, dava 11 horas, eu ia pra sala ver filme, ver série, ver NBA, porque eu gosto muito de assistir basquete. Agora, dá 11 horas, eu vou na janela, faço minha oração e já deito pra dormir. Então, vivendo assim me fez perceber uma coisa, cara, que a minha vida é boa. Eu não tava cansado da minha própria vida. Você, provavelmente, não está cansado da sua
própria vida. Você tá cansado de não ter o controle da sua vida, de não ter o controle do que você consome, do que você assiste, do que você pensa. Eu tenho certeza, porque quando você tenta focar na sua própria vida, toda hora alguma coisa vai te puxar para fora. É uma necessidade de mostrar, é uma notificação, é uma comparação. Tudo isso é o que a rede social faz com a gente. Infelizmente, internet, a rede social é maravilhosa para divulgar trabalho, para divulgar um produto, um serviço, para você documentar a sua jornada, que é o que eu estou fazendo, mas ela tem muitas coisas ruins. E quando a gente não tem um controle da nossa própria vida, do que a gente assiste, do que a gente consome, do que a gente pensa, a gente vai vivendo no automático e a gente acha que a nossa vida é uma bosta, mas não é. A nossa vida não é ruim. E talvez para você que está me assistindo seja diferente, mas para mim foi isso que aconteceu. Eu comecei a pensar melhor, a decidir melhor, a executar mais e não só ficar pensando, em executar, a focar totalmente numa tarefa e ir até o fim nessa tarefa. Passei a não me comparar com outras pessoas, porque conforme eu falei antes, cara, minha vida é boa. Eu parei de viver reagindo e comecei a viver escolhendo. E lembra das 3 coisas que eu falei lá no início que mudaram na minha vida sem esforço? Primeiro, clareza. Eu comecei a ter mais clareza, energia e consistência. Clareza, ela vem quando você se movimenta, ela não vem quando você fica parado esperando. Ah, se eu fizer isso, será que eu vou conseguir? Você tem que fazer para você ter clareza. Mais energia, que meu sono melhorou, eu tô focando em me alimentar melhor. E consistência, para fazer aquilo que eu preciso fazer, terminar as minhas leituras, correr atrás das minhas metas, dos meus objetivos, começar e terminar uma tarefa com foco total, não porque eu virei outra pessoa, mas porque eu tirei o excesso de tudo aquilo que me impedia de fazer aquilo que eu precisava fazer. Tô vivendo uma vida de low profile. E low profile não é sumir, é tirar o excesso de tudo aquilo que te impede de fazer aquilo que você precisa fazer. Se você quiser testar aí na sua casa, perfeito, maravilhoso. Não quer dizer que eu vou ficar sem rede social para sempre. Não quer dizer que você precisa ficar sem rede social para sempre. Não. As redes sociais têm muitas coisas boas, mas é ter a plena consciência, ter a convicção de que você está no controle das coisas e não que é a rede social que te controla. Eu confesso que eu comecei a viver de verdade agora. Porque no fim, cara, não é ninguém ver você. É você não estar presente na sua própria vida. Se esse vídeo fez sentido, testa e me fala. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, que me ajuda muito, faz com que o YouTube recomende o vídeo para mais pessoas. Se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. Toda semana eu tô aqui, você já sabe, né? Então, tamo junto. Abraço.